Boa noite a todos. Então, mais uma vez, com grande alegria, nós aqui nos encontramos. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos e que seja a primeira de muitas. Tá? A nossa casa, todos os dias antes da palestra, nós damos 2 recadinhos. O primeiro recadinho é o Evangelho no Lar. O convite para quem não implantou o Evangelho no Lar ainda, implante. O Evangelho no Lar, ele traz luz, fortalecimento para o nosso lar, para todos os moradores. Então, quem não implantou, implante o Evangelho. E o segundo recado é a sustentação, que a casa faz todos os dias de palestra, às terças, às 19 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. É uma sustentação que também é um evangelho, como o Evangelho no Lar. É uma sustentação para harmonizar os trabalhadores e todas as tarefas que nós realizaremos nesse dia. Hoje a palestra é com um convidado especial, é o Vitor Pitigliani. Né? O Vitor, ele trouxe um tema para a gente, é impedimento, que é do capítulo 12 do livro Fonte Viva. Então vamos envolver o Vitor com boas energias de muita força, de muita paz, que ele possa passar para nós o melhor de tudo aquilo que ele com certeza estudou com todo carinho e que nós possamos assim levar para o nosso... Que Jesus te envolva e te abençoe. Boa noite. Ficar em pé que eu estou morrendo de calor. Tivesse uma coisa a ver com a outra, né? Bom, sempre prazer, eu vou voltar aqui no Laços Eternos. Acho que é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Nesse nosso novo formato. E já fico logo com inveja, até porque lá no CEI, a nossa casinha, se a gente fizesse aqui de botar 3 pessoas distantes da outra, a gente fica na rua, né? Porque a gente era uma garagenzinha pequenininha lá, a gente não consegue mal colocar um de espaço entre o outro. E aí o tema que a gente escolheu foi aleatório, né? Lendo Fonte Viva. Normalmente, assim, eu adoro essa coleção, né, do Fonte Viva, que é o Fonte Viva, o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, o Vinha de Luz, o Ceifa de Luz, onde Emmanuel, ele comenta pequenos trechos, né, do Evangelho. Só que, é claro, Emmanuel coloca, né, um pequeno trechinho e dá uma aula de uma folha só. Né? Ele tem uma capacidade de síntese impressionante. E é o que eu faço, normalmente o meu Evangelho no Lar, que ela comentou aqui, eu faço com a coleção do Fonte Viva. Inclusive, gosto às vezes de abrir ao acaso também, né, para receber aqueles puxão de orelha normalmente, né, que é o que eu recebo. E aí, esse capítulo 12 do Fonte Viva, ele se chama Impedimentos. A primeira curiosidade é que o capítulo 85 do Fonte Viva também se chama Impedimentos. E lá Emmanuel comentou de outra forma a mesma passagem. É só uma curiosidade, porque a gente não costuma ver isso, né? O mesmo título, comentando a mesma passagem em outro pedaço do livro. Eu não sei se ele esqueceu que ele já tinha feito o comentário, e acabou que ele mandou para o Chico de novo. Nessa mensagem, o trecho escolhido é de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, onde Paulo fala para deixarmos de lado todos os nossos impedimentos na nossa vida e para que a gente corra firme na carreira que nos está proposta, que é a do bem incessante. Essa carreira, na verdade, está voltada para aquela coisa da biga, né? Não é uma coisa à toa. Essa carreira é lá da época mesmo, né? Você tem que estar imerso naquela situação para entender. Mas a ideia é, quando Emmanuel comenta esse trecho de impedimentos, que Paulo fala, coloca de lado, né, e segue para frente, Emmanuel fala que, normalmente, né, para quase todos nós aqui, durante toda a sua vida, você é sempre pego de surpresa, né? Pessoas que te abandonam, você é traído, projetos seus que não vão para frente. É sempre um turbilhão de problemas, de impedimentos, obstáculos, né? Que às vezes, segundo Emmanuel, deixa você ou na negação, que é, deixa para lá, minha vida é assim, né? Na tristeza, no abatimento, na negação, inclusive, da bondade de Deus, né? De achar que aquilo é injusto. Então, fala, tenha cuidado para que a gente, quando vir esses impedimentos na nossa vida, né, essas dificuldades, a gente não caia, né, nessa negação, nesse desânimo. Então, para falar, a minha ideia é, quando a gente terminar a palestra aqui, vocês observem os seus próprios impedimentos, obstáculos, desafios, né, todos esses sinônimos, e vocês tentem categorizar em algumas das propostas que, utilizando, né, a codificação espírita, o Evangelho e a obra subsidiária, algumas passagens de Emmanuel eu vou colocar aqui, que você consiga mais ou menos entender
o que significa isso, afinal, na sua vida. Então, para fazer uma coisa bem organizada mesmo, né, porque isso possa ficar desenhado na mente da gente, eu vou primeiro trazer duas grandes causas gerais, né, da razão dessas dificuldades e impedimentos que a gente está sempre se acotovelando aqui, seja você rico, pobre, brasileiro, chinês, sei lá, qualquer lugar tem problema ocorrendo. Então, duas grandes questões gerais. A primeira delas, condição do planeta Terra, né? Qual é o sentido, para que serve, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item chamado destinação da Terra. Afinal, a Terra é destinada para quem? Né? Para começar, essa categorização de o que é esse planetinha aqui, que é uma poeirinha cósmica no meio de algumas bilhões de nebulosas, que dentro dela tem galáxias, sistemas solares, vários planetas, sóis, né? Vocês entenderam o nosso tamanhozinho. Qual a destinação desse grão de poeira infinito aqui? Vamos logo na questão 172 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, todas as encarnações do Espírito ocorrem aqui na Terra? Né? A resposta, não. Né? Aqui não são as primeiras de vocês, nem são as últimas. Porém, são das mais afastadas da perfeição. As mais materiais e as mais afastadas da perfeição. É o nosso lugar. Esse nosso pontinho do universo é onde a gente está ainda muito afastado da perfeição, está muito ligado ainda às questões materiais. Né? Aquela coisa de vencer a matéria, né, que todas as religiões falam, traz isso. A gente ainda está lutando muito com o efeito, né, que a matéria tem sobre a gente. A gente está muito mais próximo do instinto aqui atrás, de alguns milhares de anos atrás, do que, né, da angelitude futura que nos aguarda. E aí, dessa questão 172, que já é um ataque ao nosso orgulho, né? Já tomamos logo fica no teu lugar aí, porque vocês são daqueles mais atrasados. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, quando Kardec tenta traçar, né, a característica normal dos vários mundos, né, de acordo com o ensinamento que ele recebeu na codificação. Ele fala, olha, cada planeta tem mais ou menos o seu matiz, né, a sua característica. A gente pode dividir a categoria deles todos em mais ou menos uns 5. Né? Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de prova e expiação, onde o mal predomina, os mundos regeneradores, onde a alma que ainda tem que expiar se prepara com mais calma para as novas lutas, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, depois da regeneração, hein, gente? Os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e os mundos celestes, né, que seriam realmente a morada daqueles espíritos perfeitos, que obviamente não estão lá pulando na grama verde, estão tentando ajudar todos os outros das escalas inferiores. Né? Então, nessa nossa... Kardec não quis dizer que isso era um sistema absoluto, né? Kardec sempre falava isso. Mas nesse nosso pequeno sisteminha aqui, a Terra é o número 2. Planeta de expiações e provas, onde o mal predomina. Né? E essa coisa do mal predominar foi objeto de tantas questões filosóficas ao longo dos séculos, né, desde antes da era cristã. Né, alguns falavam, o homem nasce bom, mas a educação corrompe. Ou o homem já nasce mal, o pecado está nele. Né, ele recebe uma carga de um pecado original de uma outra pessoa que falhou, e agora ele é só pecado. Né, então, os filósofos costumam falar assim, que pouca coisa é a humanidade, né, é triste ver o ser humano. E aí Kardec fala, olha, cuidado, porque esse é aquele olhar de quem ainda enxerga como Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, né, o Deus do planeta centro do universo, e a gente sabe hoje que é uma poeirinha. Kardec fala, é a mesma coisa que você ir num subúrbio da cidade e achar que toda a cidade representa aquele subúrbio. Então você vê pessoas doentes, pessoas estrupiadas, assim, a parte mais pobre da cidade, e você fala, viu, isso aqui é a humanidade é muito triste, é muito ruim, sofre muito... Quando a humanidade é só aquilo ali, a Terra não representa a humanidade da Terra. Mas a humanidade é a coleção de todos os seres vivos de todo o universo, então é muita coisa. Aí Kardec fala, olha, a Terra, né, se a gente voltar lá, que ela é prova de expiação, é local que a gente costuma falar muito, né, quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso. Às vezes ela funciona como um hospital, às vezes ela funciona como uma penitenciária, para a maioria ela funciona como uma escola, né, e você não manda para a penitenciária quem não cometeu crime nenhum. Você não manda para o hospital quem está com saúde, e nem fica numa escola aquele que tudo sabe. Né? Então a Terra está inserida nesse grupo. A maioria esmagadora de nós somos esses,
estamos precisando de uma escola, estamos precisando, às vezes, de uma penitenciária, estamos precisando, às vezes, ficar preso na penitenciária, no hospital, estão com problemas de saúde da alma, né, vamos dizer assim. E assim como o doente que se cura sai do hospital, assim como aquele que cumpre a pena sai da prisão, o homem também, quando se libertar das suas mazelas morais, ou sai da terra e vai para outros orbes compatíveis com a situação dele, ou permanece aqui, porque a gente sabe que a terra também vai, como tudo que Deus cria evolui, a terra também vai progredir. E aí naquela escalinha lá que a gente está aqui ainda no segundo degrau, a gente vai passar em breve, né, para um local, um planeta regenerador, que é o nosso famoso apocalipse, né? O juízo final é isso, alguns vão ficar, alguns vão sair, a Terra vai continuar, a Terra não vai acabar, mas sim, vai ter uma escolha aí, alguns vão ficar, alguns vão ter que sair. A gente está aqui de trabalhador da última hora. Então, mais ou menos a condição, o Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo 3, uma mensagem de 1862, ele faz um comentário, dizendo, olha, cada um aqui na Terra está por uma razão, né? O Espírito aqui tem mais ou menos a sua história, mas tem um traço entre quase todos eles, que é ser rebelde às leis de Deus. Então, a maioria esmagadora de nós aqui na Terra estamos sendo rebeldes às leis de Deus, né? Você tem uma religião qualquer que te orienta a fazer alguma coisa e você, não quero, vou fazer outra, uso do teu livre-arbítrio como bem lhe convém, né? Mas o nosso retrato aqui, espíritos rebeldes à lei de Deus. E aí, sabe aquela coisa da Gênese? Vai tirar a comida do suor do teu rosto, vai plantar, vai lá, aquela coisa da expulsão do paraíso, né? Aqui na Terra, nessa mensagem, Santo Agostinho fala que a gente é colocado entre homens perversos e entre uma natureza inclemente. E você é obrigado a exercer o seu coração para as questões da perversidade que está ao seu redor, da maldade que está ao seu redor, e você é obrigado a usar a inteligência para vencer os obstáculos da natureza, para que a tecnologia avance. Então, é um duplo aspecto que até nessa nossa aparente situação de atraso, Deus nos coloca ainda para que a gente tenha um duplo aspecto de evolução, né? Tanto que você consiga ser bom e caridoso para aquela pessoa perversa do teu lado, aquele teu inimigo, como você tem que pensar, sabe, fazer um avião, depois tem que ir para a Lua, aí tem que mudar, como a gente vê a tecnologia avançando. Então, o próprio orbe nos organiza dessa forma. A forma como a Terra, né, foi criada depois de 4,5 bilhões de anos, nos faz com que a gente sempre tenta melhorar, e a gente está aí. Questões filosóficas, questões religiosas, questões sociais. Por quê? Porque sempre tem essa coisa do mal predominando na Terra, né? Então você tem que fazer todo um exercício para o seu coração, né, e para o seu cérebro. Então essa seria a condição primordial que já poderia responder. É verdade, ele é mais baixo, né? Esse microfone. É uma questão que poderia responder de cara. Por que a gente está ao redor de tanto impedimento, de tanta dificuldade, de tanto obstáculo? Infelizmente é a destinação da Terra, e se você está aqui, pode ter certeza que você é um daqueles que precisam de uma escola, que precisam de um hospital, às vezes, para muitos encarnados, de uma penitenciária, para poder se pagar sua pena, curar sua alma, aprender, e aí sair, ou, quem sabe, continuar, né, quando a Terra deixar de ser prova e expiação. Essa era a primeira grande coisa geral. A segunda grande coisa geral, que não deixa de ser consequência da primeira, são as provas escolhidas por nós antes da encarnação, né? Para aqueles que vêm, às vezes, de outras escolas religiosas, às vezes parece meio estranho, assim, pô, mas eu mesmo escolho a minha prova, né? Parece que é muito poder, né, para a gente. A maioria de nós participa da escolha das provas que vai encarar durante a sua encarnação, né? Você não escolhe tudo que vai acontecer. Kardec ainda perguntou isso. Pô, tudo que acontece na minha vida foi pré-definido, foi pré-escrito? Não. Você escolhe o gênero da prova da sua vida. O gênero. Dentro daquele gênero, muitas coisas podem acontecer, e ali você vai exercer o seu livre-arbítrio, Deus vai exercer sobre você, né, toda a misericórdia dele e a justiça, mas o gênero você traça. Você não traça tudo, né? E é evidente, se você está lá, se você é um espírito adequado a ser destinado na Terra, que tem todos esses problemas, e você vai traçar as suas provas, você ainda não está, nós ainda não estamos naquela situação de poder escolher uma vida isenta de amarguras, uma vida tranquila, sem nenhum problema, nenhuma doença, nenhum abandono familiar, só borboletas, né, e ursinhos puffs pulando. A gente não, lá fora do corpo, quando a gente tem uma noção muito maior, porque só,
A nossa ocupação aqui na Terra, quase toda, eu não sei o que você está pensando hoje aí, mas quase certo que tem a ver com alguma coisa que vai acontecer entre o berço e o túmulo. Né? A minha casa, o meu carro, o meu emprego, aquela pessoa que eu gosto. Todas as questões, a maioria das questões que estão ocupando a mente de vocês, está entre o berço e o túmulo. O espírito que não está preocupado com boleto, aluguel, condomínio, patrão, televisão, ele não está preocupado com isso. Você, espírito, assim, estou colocando aqui, gente, um espírito mediano, alguém que não é nem anjo, nem alguém selvagem, que não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, alguém normal. Você, fora dessa situação do corpo físico, você vê de outra forma, você vê muito além. E aí você consegue, segundo Kardec, você prever a meta. Eu quero chegar ali. E aí, quando você vai lá participar das escolhas das suas provas na encarnação, você vai querer escolher tudo que te favoreça chegar ali. Só que Kardec ainda brinca assim, essas pessoas que falam assim, você vai escolher a tua encarnação, você vai vir o quê? Eu quero vir príncipe, eu quero vir bilionário, alguma coisa assim. Kardec fala, parece uma criança, uma criança gulosa, e você fala, o que você quer? Você quando crescer? Eu quero ser confeiteiro, né? Quero vender doce, porque ela é uma criança. Mas o espírito vê muito além disso. Né? Na questão 266, Kardec ainda perguntou, não parece meio óbvio, então, escolher as provas mais leves, mais tranquilas? E aí, ele faz uma analogia seguinte, mas isso não é novidade para vocês. Vocês aqui na Terra, quando querem alcançar alguma coisa, vocês também suam, fazem uma renúncia de alguma coisa para conseguir outra. Você prevê uma meta, eu quero estudar para aquele concurso lá. Aí você fica estudando, eu quero alcançar aquele emprego lá, eu vou atrás de uma certificação tal, de uma formação X. A gente, o militar quer lá ganhar as condecorações dele, ele não vai aceitar ir para a guerra, para as viagens, para as missões, não, ele quer se expor a isso. Então, não é nada que deveria nos assustar que o espírito, que vê muito mais do que o homem encarnado, escolher provas duras, difíceis, desafiadoras, que vão levá-lo a um lugar muito melhor. A gente já tem uma noção do que é isso, não é algo assim tão impressionante. E aí, é bom que o espírito tem essa mania de achar que tudo tem a ver com a vida passada. Né? Isso é quase um cacuete do espiritismo, né? De, isso aconteceu porque, evidentemente, na vida passada eu fiz alguma coisa X, agora eu estou sofrendo aqui. Não é isso. Tem que se precaver de não ter um pensamento assim tão superficial, de achar que tudo que está passando, de dificuldade, de obstáculo, de impedimento, como está no Fonte Viva, tem a ver com vida passada. Né? E aí eu vou trazer a questão 399 do Livro dos Espíritos, que lá fala assim, as provas que o homem passa na vida têm tanto a ver, sim, com as questões do passado, mas como com as questões do futuro. Você não escolheu provas para que você avance, para que você vá para mais longe, que você ascenda aí na escala espírita. Então tem muita dificuldade que você está passando hoje, não tem ligação nenhuma com o passado. Você está pensando daqui para frente. Você está querendo desafios, dificuldades, provas, para que você lá na frente esteja melhor. Então, você não vai conseguir exatamente saber quem você é. Quem será que eu fui na vida passada? Se eu estou passando por isso, eu acho que eu fiz isso. Não vai dar certo. Mas ele dá a dica. Você quer saber realmente quem você é? Tendências instintivas. Tendências inatas. Você bem sabe quem você é. Você sabe. Né? Quando você pensa numa situação, você já sabe mais ou menos como você ia reagir. Quando você conhece uma pessoa, você já sabe mais ou menos como é que você vai lidar com ela. É ali que é mais seguro saber quem você é. Se isso, por acaso, faz algum sentido para você querer saber quem você é. Tem interessante quem você pode, né? Quem você pode ser. Então, essa é a primeira atenção. Não acredite que todas essas dificuldades e impedimentos têm necessariamente a ver com uma coisa do passado. Então, a mensagem de Emmanuel, que ele ilustra essa coisa da gente escolher provas, né, difíceis e estarmos aqui e não entender nada. Né? Tem uma mensagem, eu trouxe aqui, tem uma cola aqui. Deixa eu ver onde é que está, qual o livro. Fonte Viva, de novo. No capítulo 61, a gente está falando do capítulo 12. No 61, Emmanuel fala assim, cara, você foi colocado entre obstáculos 1000, de natureza estranha. Sabe quando você para na sua vida assim e fala, o que está acontecendo com a minha vida? Você vai olhando uma retrospectiva assim, jogaram para cá, aí jogaram para lá, aconteceu isso, conheceu aquela pessoa, conheci isso no trabalho, você, meu Deus, o que é isso? Socorro, o que está acontecendo? Né? A hashtag, o que está acontecendo? E Emmanuel fala, sim, porque vencendo as inibições que vêm de fora, essas inibições que são as provas que você mesmo escolheu, que vêm de fora, é dali que você vai sair, né, maior, vencendo essas provas. Mas sim, quando você está aqui, Kardec ainda pergunta assim, ele não se arrepende não das provas que ele escolheu? Aí a resposta dos espíritos é, olha, ele não pode se arrepender de uma coisa que ele nem sabe que escolheu. Ele como homem fica desesperado, mas ele como espírito, que é muito maior do que
a alma, vamos dizer assim, que a alma é o espírito encarnado, né? Então a matéria dá uma embaçada na gente. O espírito não se arrepende, porque ele sabe muito bem o que vai acontecer se ele vencer aquela prova. Então essas eram as duas questões gerais, básicas. Eu nem sei o que é que está, sabe, comprometendo a sua mente hoje, as dificuldades, os obstáculos que você está passando. Mas, genericamente, o que serve para todo mundo é isso. A condição da Terra, as provas que você escolheu por ser alguém adaptado para a Terra, né? E você escolheu grandes desafios mesmo. A vida vai ter... Lá no início, quando Emmanuel comenta, o capítulo 12 do Fonte Viva, ele fala, você recebe impedimentos a granel, assim, aos montes. E nessa questão do 61 do Fonte Viva, ele fala, você está rodeado de obstáculos 1000, e a natureza deles, você, é estranha. Essas são as duas questões gerais. Agora, tem duas questões mais individuais que eu queria trazer, e dentro dessas duas questões, a gente vai trabalhar mais duas, e depois mais duas, mentira. A gente vai acabar, tem que acabar 9h20, né? 9h20, isso, 9h20. Duas questões gerais, duas questões agora específicas da gente, do indivíduo. São questões que são problemas, dificuldades, impedimentos de origem de natureza material, e a gente tem algumas que são de natureza moral, que causam para a gente toda essa dificuldade na nossa vida. E dentro dela, tem algumas materiais que você é a causa, e tem outras dificuldades materiais que você não deu causa, nessa vida pelo menos. E as morais também. Umas você é causa, e outras você não deu causa. Então, por isso que eu falei que a ideia era que você conseguisse categorizar a sua dificuldade, a sua batalha, o seu desafio, dentro de algumas dessas que, evidentemente, eu não vou dizer que são absolutas, eu trouxe só para efeito, né, da gente poder falar sobre o assunto. Alguém pode sentar aqui e falar outras coisas, mas vamos nas materiais. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 4, a gente tem a história do paralítico. Lembra aquela história que jogaram ele por cima do telhado? Porque ele sabia que Jesus estava na casa, a casa estava lotada de gente, ele não conseguia entrar, e aí, com a ajuda dos amigos dele, fizeram um buraco lá no telhado, e o paralítico passou para poder cair lá nos pés de Jesus, né? Então, nesse caso, é um impedimento material, né? Porque ele não conseguia mover as pernas, para que ele chegasse até o Cristo. É uma decisão meio curiosa, né? Pô, vamos pelo telhado. Mas é assim que está narrado, né? Que ele entrou pelo telhado. E Emmanuel ainda avisa, com a ajuda dos amigos, tá? Sem a ajuda dos amigos, ele não ia conseguir fazer isso. Então, alguns podem falar, mas era o Cristo que estava lá, né? Aí eu descia de rapel, descia de helicóptero, fazia qualquer coisa para entrar na casa. Mas quantos de nós aqui já não sabem onde é que está o Cristo? Quantos de nós já não conhecemos na igreja evangélica, na missa da igreja católica, na palestra espírita? Já ouvimos falar dele, do Messias no judaísmo? Então, a gente mais ou menos já sabe quem é o Cristo, já sabe onde é que ele está. Né? Somos nós que, às vezes, pelas mais pueris, né? Eu estou sem tempo, hoje eu tenho que rolar o feed do Instagram lá, eu tenho que cuidar dos meus gatos, eu tenho 4 gatos, tá? Eu realmente cuido. Mas também sobra um tempinho para fazer a palestra. Então, às vezes, a gente escolhe as questões bem materiais, que são as mais pueris, para se afastar, né, dessa busca pelo Cristo. Assim, o Cristo está lá, está aguardando que você venha. Né? É aquela coisa, eis que estou à porta e bato. Eu não saio invadindo, vem você. Não, ele está lá. O nosso papel é chegar até o Cristo. Só que eu estou querendo falar da dificuldade material. Por exemplo, tem uma questão que é 532 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, às vezes nosso projeto dá tudo errado, né? Fui abrir uma barraquinha de açaí lá, faliu uma barraca de açaí, brincadeira. Tudo que eu faço parece que dá errado. Aí Kardec pergunta, quando esses nossos projetos não dão certo, pergunta para os espíritos, não é às vezes influência dos espíritos, né? Aquela coisa de tudo é culpa dos espíritos, né? Aí a resposta dos espíritos olha, às vezes pode até ser, mas na maioria das vezes são vocês que não conduzem seus projetos direito. Né? Você quer inventar que teve uma força sobrenatural que fez com que a sua empresinha quebrasse, né? Que você, sei lá, qualquer problema material, que você perdeu aquele emprego, né? Você quer achar que houve uma influência externa. Mas a resposta é, quanto às questões materiais, né? Quase sempre, né? Nós que não conduzimos corretamente. Aí você foi lá, estava lá na internet, achou um curso de um tal de um tio rico, investiu todo o teu dinheiro no investimento, perdeu tudo.
né? E aí ficou triste, a tua casa ficou abalada, ficou sem dinheiro para pagar aluguel, isso trouxe um obstáculo, isso foi um impedimento em algum momento, mas nesse caso, foi você que não conduziu direito, você não estudou direito, você não sabia nada de investimento, você foi responsável por essa dificuldade material. Né? Depois, lá na frente, na questão 832, Kardec pergunta, mas tem gente que tudo que faz dá errado. E nesse caso, não está no destino dele dar tudo errado? E a resposta, tranquila como sempre, olha, às vezes é uma prova, lembra que a gente falou das provas? Uma prova que ele escolheu, para manter o quê? Perseverança, fé em Deus, resignação, não sei. Cada caso é um caso, a gente não vai conseguir definir um caso aqui para todo mundo. Né? Mas nessa resposta, tudo que o cara faz dá errado. Aí Kardec falou, tem gente que parece que o infortúnio é o destino dele. E a resposta é, olha, às vezes é uma prova, né, que ele mesmo escolheu para ele, para exercitar não sei que sentimento. Eu estou pensando aqui, resignação, fé em Deus, confiança, perseverança, não sei. Né? Então a gente costuma nas questões materiais levar para alguma coisa assim do destino, como se Deus, que controla bilhões de galáxias, tivesse esquecido de você. Puxa, esqueci do Vitor, aquele lá da Penha, o carioca que está morando em São Paulo, esqueci dele. Não, vou ter que reescrever o planejamento encarnatório dele, porque falhei. Né? Quando acontecem essas coisas materiais, a gente logo cai no desânimo. Aí volta lá para o comentário de Emmanuel, aí você logo cai na negação. Não dá em nada, minha vida é isso, né? No desânimo, na negação. Porém, é possível que muitas dificuldades materiais que você encontre, realmente você não tenha dado causa. Chegou uma pandemia, quebrou o teu negócio, te mandaram embora do emprego. Né? A sua empresa, que você ralou muitos anos, quebrou. Aí, nesse caso, você fala, não, tenho certeza que não fui eu que criei o coronavírus. Não fui eu que deu causa a perder o emprego, né, a ter o problema econômico na minha casa, a minha empresa que eu ralei durante 5 anos vai fechar. Isso vai acontecer com muitos de nós. Dificuldades materiais que nós não vamos dar causa vão chegar até nós. Né? Você acorda de manhã, meu carro, roubaram. Cadê meu carro? Sumiu. Você não deu causa, perdeu. É uma coisa material que vai te deixar triste, vai deixar para baixo, vai ter que resolver um monte de coisa, vai perder dinheiro, né? Possivelmente, vai ficar com esse negócio de por que aconteceu comigo, ó Deus. Né? Então, há momentos, sim, em que algumas coisas materiais, você não deu causa, vão chegar até você e vão te derrubar. Vai doer. Né? Eu dei esse exemplo da pandemia, você pode ter aberto um negócio, logo depois chegou a pandemia e então o negócio fechou, você não deu causa. E aí que mensagem, né? Falar para uma pessoa dessas, porque ela sabe que ela não deu causa. Kardec fala que nas questões materiais a gente somos os mais responsáveis, mas nem sempre nós somos a causa. Aí eu peguei uma mensagem, que está em... De novo, carta de Paulo aos Hebreus, só que dessa vez, capítulo 12, versículo 12, em que Paulo fala, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Né? Emmanuel fala, ao comentar essa passagem de Paulo, que ele volta a falar sobre aquilo, que as tribulações, eu acho que a gente que estuda o Evangelho já ouviu dizer que por muitas tribulações devemos passar para chegar no reino dos céus. Né? Isso está no Evangelho. Então, espere pelas tribulações. E aí o Emmanuel fala nesse comentário, você vai ter que continuar marchando incessantemente. E aí ele resgata essa mensagem de Paulo, né, de levantar suas mãos cansadas, seus joelhos desconjuntados, e vai de novo, vai tentar abrir o negócio de novo, vai juntar recursos, vai estudar mais, vai se preparar, porque faz parte da vida esses desafios. Porque a maior parte desses desafios que vêm de fora, essas inibições que vêm de fora, vão fazer com que você fique maior do que elas, exerça tanto o seu coração quanto o seu cérebro, que é aquela questão lá que a gente falou mais ou menos da aparência, né, que tem os espíritos aqui na Terra. Então, eu sei que às vezes materialmente você não deu causa, e aí a mensagem que eu tenho para te dar é essa de Paulo, tornai a levantar os seus joelhos desconjuntados, suas mãos cansadas e, segundo Emmanuel, continuar servindo, tá calor, né? Eu estou aqui, ó, 2 cebolas embaixo do braço já, 2 pizzas. E agora eu quero falar dos impedimentos morais. Então, assim, a gente está descendo, a gente falou destinação da Terra, prova e expiação, e espíritos rebeldes à lei de Deus. Provas que você escolhe antes da encarnação. O espírito, que vê muito mais além do corpo, desafio, dificuldade, ele vai querer só o mais difícil. Você aqui quer ganhar na Mega Sena. O teu espírito lá está morrendo de medo que ele ganhe na Mega Sena.
E agora nós falamos dos impedimentos materiais, que você é a principal causa, porque você não conduz os seus próprios projetos muito bem, e que você não deu causa. Tornar a levantar os seus joelhinhos desconjuntados. Agora vamos falar dos morais. Das questões morais, em que você é a principal causa, e aqui você não é a causa. Aí vocês estão assim, moral? O que esse cara está falando? Que impedimento moral? Moral é o seguinte, quando os espíritos respondem a Kardec na questão 133, a linha A, não a pergunta, mas a resposta, ele fala assim, quanto mais imperfeições do espírito, mais tormentos a vida dele tem. Então a pessoa que sofre da inveja, da avareza, do egoísmo, que não são coisas materiais, é aí que ele ia chegar, ela sofre por manter essa imperfeição nela. Porque é difícil ser egoísta, é difícil ser orgulhoso. E o que ele fala é o seguinte, mais imperfeição você tem, eu já sei que você sofre mais. Aí Kardec vai desenvolver essa questão 133, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, segunda parte, né, no Código Penal da Vida Futura. Kardec criou um Código Penal, assim, então o metódico, né, professor que era, ele criou 35 artigos. Engraçado assim, eu já li a codificação algumas vezes, mas se você quiser explicar para alguém, mais ou menos, qual é a visão do Espiritismo sobre futuro, penas, né, e gozos futuros, você vai no Código Penal da Vida Futura e só lê aqueles 35 artigos, são curtos, e você fala, caraca, o resumo da doutrina espírita, está no Céu e Inferno, no capítulo 7, penas e gozos futuros, segundo a doutrina espírita. Aí Kardec pegou essa resposta do 133, que fala que quanto mais imperfeição, mais tormento, mais sofrimento, e ele desenvolveu ela nesse capítulo, e ficou sensacional. Ele fala assim, olha, para cada imperfeição que você tem, eu sei, vou falar mais perto para começar a acordar o pessoal, eu sei que você vai sofrer uma consequência que está presa à sua imperfeição, você não tem como fugir dela. Ele desenvolveu isso muito bem. Então, para cada qualidade que você tem da alma, eu já sei que você tem um gozo e um alívio de um sofrimento. Para cada defeito que você tem, eu já sei que você tem um sofrimento e uma dificuldade a mais de ter um gozo. E aí, tá bom, ficou muito filosófico, né, muito pesado. E aí vem Emmanuel, né, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 10, fazendo toda uma homenagem, né, à codificação. Para quem às vezes não gosta, eu só leio a codificação. Emmanuel criou um capítulo chamado Analisa Suas Próprias Aflições. Emmanuel fez o inverso. Ele falou assim, me diz o que você está sofrendo, que eu vou te dizer qual é a sua imperfeição. Eu achei aquilo o máximo. Pena que só tinha 19 itens. Eu até pensei, mas já tinha morrido o Chico, nem pedi para ele completar aquela lista, né? Emmanuel, podia completar essa lista, porque é sensacional. Ele vai dizendo qual é o sofrimento que decorre da sua imperfeição. E aí ele dá uns exemplos muito, muito legais. Por exemplo, a aflição da indiferença é o desânimo. O que ele quer dizer com isso? A pessoa que tem a imperfeição de ser indiferente, ela vai sofrer com o desânimo. Outra que ele vai dar, a aflição do fanatismo é a intolerância. Ainda mais que a gente está numa época, né, de fanatismo político, então ele já sabe que se você é fanático, você está sofrendo a intolerância. E ele vai fazendo 19 itens. A aflição do ciúme é o desespero. A pessoa ciumenta sofre as consequências do ciúme, que é o desespero. E aí ele vai além. É muito legal, por exemplo, tem uns legais que ele fala, a aflição da preguiça é a rebeldia. Quanto mais preguiçoso, mais rebelde. Acho que as mães sabem mais disso do que a gente, né? E tem um que Emmanuel pega pesado, mas ele fala assim, a aflição da inutilidade é a queixa. Aquele que menos faz, adivinha, é o que mais reclama, né? E é sensacional, eu queria que ele terminasse aquela lista com umas 2.000, para eu poder achar a minha, né? Eu sou isso, sou isso, sou isso. Ah, então é só um que legal, que é do nosso dia a dia. A aflição da indisciplina é a desordem. Se você é indisciplinado, você vai sofrer na sua vida com a desordem. Você não sabe onde botou a chave. Você não sabe que hora que marcou a palestra com a Rose, lá do Laços Eternos. Porque você é indisciplinado, você não é organizado. Então, você vai sofrer com a desordem. E é por isso que no Evangelho está assim, disse Jesus, sedes perfeitos. Os sedes perfeitos nada mais é do que não sofra. Porque o perfeito não vai sofrer. Porque o sofrimento advém das imperfeições. E é por isso que toda casa espírita vai falar,
reforma íntima, você não aguenta mais ouvir, né? Chega numa palestra lá, espírita, e aí a reforma íntima, lá vem esse pessoal falar de reforma íntima. Sim, reforma íntima vamos parar de sofrer? Porque, infelizmente, o espiritismo não faz milagre. Não queria, pode falar isso aqui? Não sei, pode? Não faz milagre. Né? Se você vai à casa espírita, se você vai ao culto da igreja evangélica, se você vai à missa católica achando que um milagre vai resolver a sua imperfeição, que cabe a você a fazer, aí você imagina, vamos imaginar essa casa aqui pelo olhar espiritual. Aí está aqui um monte de mentor aqui, o mentor de vocês estão aí. Aí chega alguém pela primeira vez na casa, tipo, tinha uns 3 aí, né? E aí você vem carregando um monte de bola, de ferro, assim, com umas correntes, né? Aí você vem arrastando, eu estou sofrendo, me ajuda, centro, eu quero um passe. Aí o mentor vai olhar assim, esse sofrimento aqui advém do egoísmo. Aquele ali é porque ele é irritado, ele está sofrendo por isso. E aí ele começa a ver todas as suas imperfeições cheio dessas bolas. Aí você está lá, por favor, me dá um passe para livrar essas bolas aí. A quem cabe, né? É o espiritismo que vai com a mão lá, tirar a tua imperfeição do egoísmo, da noite para o dia. Ele vai te ajudar, te dar forças. Né? Lá no início do Evangelho com o Espiritismo, fala que a graça é o poder que Deus concede ao homem de bem a resistir para o mal. Não é uma loteria assim, você recebeu um dom, você outro. Não. É o poder que Deus concede àquele de boa vontade. E aí você chega cheio de defeitos, e aí o teu mentor vai olhar assim, bom, ele vai ter que estudar mais, vai ter que se esforçar para ficar quieto, vai ter que mudar algumas coisas na família dele, no trabalho dele, né? Porque esses problemas todos que estão ao redor dele, se não materiais, porque eu estou falando aqui das dificuldades morais, que trazem sofrimento para você. E adivinha quem é a origem? Você. É por isso que você está aqui, nesse planetinha, pequenininho. Então, qual é o remédio? Se não o Evangelho. Qual o remédio para cortar todas essas correntes que estão deixando a tua vida pesada? Porque se você colocar um espírito de alta classe, né, bem mais evoluído que a gente, na mesma situação que a sua vida, se ele pudesse viver exatamente a sua vida, eu tenho certeza que ele não estaria sofrendo tanto. Porque ele ia ter confiança em Deus, ele ia estar entendendo o que está acontecendo. As coisas que iam vir de fora, que às vezes pega na tua vaidade, no seu personalismo, no seu orgulho, não iam pegar nele, ele ia ser muito mais tranquilo. Né? Então é por isso que a gente vai falar de reforma íntima sempre. Reforma íntima vamos mudar para que você pare de sofrer. Infelizmente, ninguém vai poder fazer isso pela gente. E assim como lá no material, eu falei que tinham questões materiais, que a gente era o principal, segundo a 532 do Livro dos Espíritos, e outras nós não demos causa, deu o exemplo da pandemia, que é o melhor exemplo, que calor, que a gente pode dar agora. E no moral também, que às vezes você é abandonado, às vezes uma pessoa te trai, você perde uma pessoa que você ama, você se sente extremamente, frustrado, triste, sentimentos assim que acontecem na sua vida que doem bastante, que você sabe que você, nessa oportunidade, não deu causa, mas chegou para você, e doeu. Né? Tem muitas dores morais, engraçado que eu, há poucos anos atrás, quebrei o pé, né? Botei umas placas aqui, botei um espino, jogando futebol, nem jogo bem. E aí, eu pensei, nesse mesmo momento que eu quebrei o pé, eu estava passando pelas questões morais mais desafiadoras da minha vida, de sofrimentos morais. Eu falei assim, gente, se fosse só quebrar pé, quebra meu braço, quebra tudo, porque realmente nem se compara a dor moral com a dor material, né? Então a gente sabe que muitas pessoas estão sofrendo hoje questões morais difíceis, normalmente de relacionamento, né, de família, de trabalho, que muitas nascem nessas imperfeições que você carrega, né? E aí você mistura com o que vem de fora. E aí, assim como eu falei, o que falar para aquela pessoa que perdeu a lojinha dela de açaí por causa da pandemia, que ela não deu causa, né? E o que falar para essa pessoa que às vezes foi, calúnia, foi caluniada, né? Uma mentira acabou com a carreira dela, naquela empresa que ela tinha várias pretensões. E aí, o que a gente vai falar para essas pessoas? Mais uma vez, a gente vai recorrer ao Evangelho. E essa passagem, vamos ver onde é que está. Lucas, capítulo 21, versículo 13. Tem um pequeno trecho que Emmanuel comentou no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 71, que Jesus fala assim, não sei se é Jesus, gente, está em Lucas, pode ser Paulo, não sei. E vos acontecerá isto para testemunho. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: a gente não tem que achar que o cristão é aquele que persegue a dor, o sofrimento, de achar que eu procuro os holocaustos, a dor, o martírio. Não, Jesus não está feliz, né, da gente voluntariamente achar que ser cristão significa sofrer. Não, a ideia não é essa. Mas compreenda
que, num plano de trabalho como a Terra, esses desafios vão ser certos de acontecer na nossa vida. E, segundo a doutrina espírita, questão 625, quem é o nosso guia, o nosso modelo? Jesus. O que aconteceu com ele? Traído, abandonado pelos que mais amava, violentado, sarcasmo. Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Aconteceu tudo isso com ele. Você acha que não vai acontecer com você? Você acha que ele não está te dando exemplo? Não tem evangelho sem cruz, gente. Eu vi essa música do Fernandinho, um cantor gospel que eu adoro, né? E ele estava cantando e ele falou essa coisa, não tem evangelho sem cruz. E faz o maior sentido. Tem evangelho sem cruz? Ele é o cara que não tinha nada, né, a pagar e pagou pela gente. Você acha que não vai acontecer isso com você? Ele é teu guia, ele é seu modelo. Você vai atravessar a calúnia, você vai atravessar os impropérios, vai atravessar o abandono, vai sofrer. E o que falou aqui? E vos acontecerá isto para testemunho, que está no Evangelho de Lucas. E Emmanuel ainda vai além, falando, se o Jesus te chamou, tenha certeza que ele já te considera digno de testemunhar. Recentemente eu li o livro Há 50 Mil Anos, né, que eu nunca tinha lido, que era a continuação, mais ou menos, né, a continuação o livro 50 anos depois, que é a continuação mais ou menos do Há 2.000 anos, né, e lá contava a história da Célia, irmão Marinho, spoiler alert, e eu olhava para a história da Célia e falei, não pode ser verdade isso. Só questões morais, né? Tinha um abandono também, ela passou dificuldade material, mas as questões morais que ela sofria, eu olhava para ela e falava, gente, como é que pode? Eu não tenho estrutura para passar 1% do que a Célia está passando. Né? É impressionante. Esses espíritos fortes, né, que encaram essas dificuldades morais de dor, de sofrimento, de abandono, daqueles que amam, sabe? Se abandonar por pessoas que você ama, de se decepcionar. Tem coisa muito dolorosa que é decepção. Você, caraca, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Essas coisas morais que doem na gente. E a própria Lívia, do Há 2.000 anos, né, é outra mulher que dá um enorme exemplo, né, de ser cristão. Engraçado quando você vê, quanto mais cristão esses personagens são, mais dificuldade vem para eles. Né, mais ele dá testemunho. Porque ele dá testemunho para quem está ao redor dele. Né? Você olha assim e fala, não pode ser verdade. E aí, às vezes, eu fico até meio constrangido quando a gente vê, né, algumas pessoas falando, não, venha para o cristianismo. Que assim que você entrar para o cristianismo, emprego vai vir, casamento vai arrumar, você vai ficar rico, aquela coisa da prosperidade. Mas os maiores mártires do cristianismo, que eram mensageiros de Jesus, aí Paulo, pedrada, abandono, sofrimento, dificuldade. Se prepara, porque o cristão que dá testemunho, ele não vai chegar só porque agora ele é cristão e tudo vai dar certo. Isso vai acabar causando frustração nas pessoas, né? Porque elas vão estar focando aonde que tem que vir a prosperidade? Do berço ao túmulo. E você não acha, eu virei cristão e continuo sofrendo? Qual é o sentido disso? Né? Então, a gente vai dar testemunho, porque a gente está olhando além. A gente está olhando mais para frente. E aí, 9h20, né? Vou falar umas coisas aqui, não vou... E aí eu separei 2 mensagens, na verdade eu separei 6, mas vai ficar muito chato ler as 6. Eu tenho elas aqui atrás, a cada hora eu leio 2 em cada palestra que eu vou. Eu vou ler 2 mensagens, a gente não vai nem ter tempo de falar muito assim sobre elas, mas para tentar usar esse termo que os psicólogos adoram, né, de ressignificar, né, de dar um novo olhar sobre essas dificuldades que vão vir. Mas antes de ler essas mensagens, que eu peguei de André Luiz, de Emmanuel, eu queria fazer Teve um estudo no Seu Fé, não sei se alguém conhece, e a gente estava falando, eu dei um exemplo que foi muito legal, assim, a gente ficou brincando nesse exemplo, e eu queria dar aqui, porque já acabei de fazer a estrutura que a gente tinha que falar. Né? O que é a Terra, as provas que você escolhe são difíceis, você que escolheu, não reclama, e aí você tem dificuldades materiais, que você é a causa, que você não é a causa, dificuldades morais, que você é a causa, porque você não quer se corrigir, e que você não é a causa. Dê o seu testemunho, porque você já conhece o Cristo, né? E ele te considera digno de testemunhar. Então, em todas essas situações, em todas essas dificuldades, obstáculos, impedimentos, e todos os outros sinônimos que eu não vou lembrar aqui, que são desnecessários, lembre-se que você está inserido, não é de forma aleatória onde você está, com a pessoa que você está. Né? E a maior sabedoria, né, de Deus é colocar você sempre num local onde tudo que vai acontecer é o melhor para você. Lá no SEI a gente fala assim, é o menos fácil, é o menos bom. A gente não fala que é ruim, que é difícil, né? Porque
A gente já ouviu isso no Evangelho. Em tudo dai graças. Aí você, que doideira, em tudo dai graças. Oh, olha o que é isso aqui, vai dar graça nisso daqui. Porque a gente não compreende o futuro. A nossa visão, ainda, até para o espírita, tá? Ainda muito presa ali, a nossa vida atual material nos impede de ver além. Então, um grande mal, Deus sabe que é um grande bem. Você não sabe. Só que assim, se você começar a comparar todas as filosofias, tudo que te falar, né? Você comparar com a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que é Deus, quais são os atributos de Deus, se você realmente acha que Ele é soberana bondade, soberana justiça, acredite que Ele não vai errar no seu caso. Saiba que o que está acontecendo lembre-se que Ele vai sempre te colocar no melhor caminho e você vai exercer o seu livre-arbítrio. Então essa coisa do melhor nos acontece é porque algumas estão no seu controle. É você que pode escolher. E a gente escolhe errado, muitas vezes. E outras não estão no seu controle. E essas que não estão no seu controle, você vai olhar assim e vai... Poxa, Deus... mas é o melhor. É que você não percebe. Né? Deus não oferece, né, cobra para o filho que pede pão. Pedra. Né? E pode ter certeza que às vezes você... Por favor, cura a minha doença. Aí vem um bisturi. Tem que fazer cirurgia. Quer ou não quer? Quer tomar um remedinho aí, ficar tomando remédio a vida toda? A gente pode dar um corte agora, doença resolvida. Né? E às vezes essas dificuldades, esses impedimentos, vêm como resposta aos nossos pedidos de socorro. Mas eu pedi socorro e ficou pior. Não, ficou pior porque você está vendo só um pouco. Você tem que ver além. Né? E aí, nesse estudo do Seu Fé, que a gente faz sexta-feira, 7h30, quem quiser o link, fala comigo. Online, né? Eu dei um exemplo assim, imagina, um exemplo bem tecnológico. Imagina que Deus é o seu Google Maps, ou Waze, não sei qual vocês gostam de usar mais, eu gosto do Waze. Aí você está lá, simples e ignorante, olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que está fazendo da vida. E aí tem uma questão que é revolucionária na religiosidade, que é a pergunta onde é que está a lei de Deus. Que a maioria de nós aqui conhece, que a resposta é na consciência. Essa é uma pergunta tão pequena, a resposta é tão pequena, mas ela revoluciona a religiosidade. Porque ninguém está interessado na sua religião. Seja qual ela for, a lei de Deus está na sua consciência. Né? O muçulmano sabe muito bem o que ele tem que fazer. Porque Deus não abandona ele na consciência. Então, por que a minha história, a minha brincadeira aqui foi dizer que Deus era o nosso GPS? Você vai lá, você sai. Aí, não tem como tirar esse acessório do seu carro, tá? Ele é item de série. A sua consciência é item de série no teu carro. Então, se você olhar para lá, para o Waze, vai estar lá. Vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. É Deus, na consciência. Falando com todo mundo no planeta. Interessa qual é a religião. E aí você olha, eu vou virar à direita, não. Deus estava falando, vira à direita. Né? Outras inteligências, resolveram, não, vou para a esquerda. E aí você vai para a esquerda. E aí sabe quando você erra o caminho no Waze? Aí tá assim, faltam 2 minutos para chegar 900 metros. Aí você pega uma rua errada, falta 1,2 quilômetros, né? E agora faltam 4 minutos. Pois é. E entenda que o ponto de chegada dessa estrada, vamos resumir aqui, que seja a perfeição espiritual. A redenção da situação que nós estamos para uma situação melhor. É o ponto de partida. E aí Deus fala, filhão, 200 metros direita. Você, não, tem livre-arbítrio. Vou virar à esquerda. Foi bem. Aí você vira à esquerda, cai logo num buraco. Arrebenta a suspensão direita aqui do carro. E aí já mudou. Teu trajeto agora é 1,2 quilômetros e 4 minutos. Aí Deus não desiste. Você foi lá, bateu o pé, falou que não ia fazer o que ele queria. E aí, de novo, lá na frente de Deus. Em 100 metros, mantenha-se à esquerda. E aí, chegar lá, você vira para a esquerda, vira para a direita. E aí a tua rota, agora faltam 5 quilômetros, 20 minutos. Outros motoristas, gente, estão seguindo a Deus, tá? Eu sei que isso fere o nosso orgulho, mas no Livro dos Espíritos fala que tem espíritos que, desde o início, estão escolhendo o caminho de Deus. Eu hoje, 24 horas, já errei várias vezes. Como é que esses caras estão aí há milhões de anos acertando? Pois é. O mal não pode ser fatalidade. Porque se fosse fatalidade passar pelo mal, você não poderia ser responsável por ele. Mas, já que eu vou passar, não foi eu que criei. Mas não, tem espírito escolhendo só o caminho certo. E você está lá. Quem é você? Voltando lá para o início da palestra. Você é aquele espírito rebelde às leis de Deus. Ele fala, vem para cá, você não vou. Aí, de repente, você olha para o Waze assim, caraca,
você está a 125 quilômetros do ponto de chegada, faltam 4 horas para chegar. Não, 4 não, né? 2 horas para chegar. Se estiver na Dutra, por exemplo. E aí, no livro O Consolador, Emmanuel fala assim, sabe o que é misericórdia divina? Misericórdia divina é paciência infatigável de Deus com os nossos desvios milenários. E aí você começa a cair na ribanceira. Pneu está careca, você bateu em algumas pessoas, não prestou socorro, atropelou outras, arrebentou outro retrovisor de algumas, já percebeu que já está em estado de terra, né? Já está assim, brejo, né? Cada vez mais longe do destino, está chegando na terra, tá? E aí você começa a olhar assim, e aí você já tem até vergonha de olhar para o GPS. Você não quer nem mais olhar para Deus, na tua situação atual. Você olha assim, não quer nem olhar. E aí é surpreendente, porque você vai olhar e vai estar lá, em 100 metros, filho, vira à direita. E às vezes você, é tanta dor, é tanto buraco, você está acabando com o teu carro todo, está esburacado, está fervendo o motor, está arranhou tudo, e aí você, vou voltar. Só que você está lá embaixo, está lá no brejo, está lá num monte de buraco. Trabalho de subida cansa, hein? Descer, ó, desce que é uma maravilha. Diz Emmanuel que quem está descendo está rindo. Está rindo, aquele que está caindo está rindo. Mas para subir, tu vai ter que se arranhar, vai ter que fazer um esforço muito maior. E esses esforços vão ser essas provas, esses desafios, esses resgates que a gente vai ter que passar. E o mais incrível é isso, o GPS não para. Essa aqui é a luz do terror. Essa luz acende acabou a palestra, palestrante. Vou acabar. E aí, gente, a consciência de você está aí. A oração, a prece, é aquela que deixa esse GPS na sua frente. Às vezes você está tão interessado nas suas coisas mais materiais, mais do corpo, né, mais de prazer material, e o GPS está aqui, mas você não vê. Experimenta orar, todo dia, ao acordar, ao dormir, e aí cada vez mais o GPS, vire à esquerda. E é isso, a volta vai ser difícil, porque você que se embrenhou no mato, você vai sair e vai dar trabalho. É a nossa situação. A nossa redenção está lá. Mas olha, tem um guia. O guia é aquele cara que sabe o caminho, né? Você está numa savana da África. Oi, é meu primeiro dia aqui. Eu não sei que bicho morde. Não sei onde a gente pode ir, mas pode me seguir. Não, eu não vou. Né? Guia é aquele que conhece o caminho. Jesus é o nosso guia. Ele vai bater na tua porta. Sabe aquela coisa do ex que tua porta e bate? Você está lá no teu carro. Aí, ó. Eis que tua porta e bato. Jesus não vai dirigir o carro para você. O guia anda por você lá no parque. Ele fala, gente, vem por aqui. Por aí não. Vem por aqui. Por aí não. Ele conhece todos os caminhos. Ele criou o GPS. Criou não. Desenvolveu. Quem criou foi outro. Né? Ele desenvolveu o GPS. Então ele fala, ele não vai te obrigar não. Ele vai ficar do teu lado lá, vai sentar ali. Esse é o papel do guia. Vem para cá. Quem vai dirigir? Quem vai passar a marcha? Quem é que vai ter que realmente fazer o esforço para seguir o carro? Agora, a gente sabe que esse cara que está sentado do lado, né, que é a prática do Evangelho, que é a vida de Jesus, esse cara do lado vai te levar lá para cima. E aí você vai olhar para o Waze assim, não acredito, só estou a 100 quilômetros, estava 300 mil quilômetros, não acredito. Esse é o efeito de você seguir e praticar o Evangelho. Aí aquela pessoa que você atropelou lá, quando você estava descendo, você volta, você vai ter que se acertar com ela, né? Você quebrou o carro dela, quem vai consultar vai ser outra pessoa, aí é reparação. Você que vai ter que reparar. Você arranhou um retrovisor. Eu tenho certeza que quando você volta arrependido, você vai dar um brilho nesse retrovisor. Vai deixar ele lindo, melhor do que antes. Aquela coisa de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai passar por ali e vai deixar aquele carro limpo, porque agora você está melhor. Não está mais em pecado, não está mais capotando o carro, está voltando. E agora sim, depois dessa brincadeira, que eu achei o máximo quando no estudo lá da gente, né, cada um dava uma ideia desse GPS. É mais longo, mas ela não vai deixar. Eu vou ler a última mensagem. Eram 6, mas vou ler só uma. Que é sensacional. Eu já falei que eu sou fã do Fonte Viva, né? Da coleção Fonte Viva. Mas essa mensagem aqui de Emmanuel é uma das mais legais que eu já li. Capítulo 16 do Fonte Viva. Não te perturbes. A passagem de Paulo em Romanos, capítulo 7, versículo 10. Dizia Paulo, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Comentário de Emmanuel. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote,
informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, que dilacera suas entranhas. Todavia, é sob o patrocínio desse suposto verdugo que ela se faz delicada e útil madeira para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele, do buril, que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta, que são os impedimentos, né? Peçamos ao parecer do homem quanto à carne, e ele vai logo pronunciar muitas impropriedades mil. Ouçamos o homem sobre a dor, e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos que ele se externe com referência à dificuldade, e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da sua luta, e observa, o que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Acabou. Tá bom? Era isso, pessoal. Obrigado pela paciência aí. Obrigado, Senhor, por todos esses aprendizados que nos foram passados, que tocam os nossos corações e que nos farão refletir e nos auxiliarão na caminhada da nossa vida. E encerrando as tarefas desta noite, vamos acompanhar a fluidificação das águas. Será feito pelo nosso irmão Alexandre. As vibrações e prece final será feita pela nossa irmã Sueli. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que desde o início nos deu a sustentação necessária para a realização de todos esses trabalhos. Rogamos, Senhor, com o coração repleto em gratidão, pela fluidificação das águas que se encontram em poder dos frequentadores, para que nelas sejam depositados todos os remédios, todas as potencialidades necessárias para o pleno restabelecimento das forças de que cada qual precisa para retornarem ou para continuarem a marcha com o compromisso assumido perante ao Cristo. E assim, vamos reservar um momento para reflexão acerca do tema dessa noite, para que possamos reconhecer em nós quais sejam os impedimentos que têm nos travado a marcha. E assim, após essa breve reflexão, rogamos mais uma vez, Senhor, que nos seja possível o auxílio de nossos mentores e de toda essa corrente do bem, para que tenhamos neles o nosso exemplo, para que possamos receber deles a intuição e a inspiração necessária para nos mantermos no caminho reto, para que possamos, desconjuntados ou não, seguirmos rumo ao nosso aperfeiçoamento, rumo à perfeição. E assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, a nossa gratidão no dia de hoje, por tudo que recebemos, pelos seus ensinamentos, que o despertar das nossas consciências e que possamos, assim, absorver todos esses ensinamentos e levá-los para a reflexão durante toda a semana. E nesse clima de paz e de luz, pedimos a Ti, Mestre Jesus, que a Sua luz de amor e de paz recaia sobre todo o planeta Terra. Que a Sua luz de cura
encontre cada irmão que nesse instante precisa de fé, de esperança. Encontre todos os nossos irmãos que perderam os seus entes queridos. Que a sua luz possa confortar os seus corações. Pedimos ainda, Mestre Jesus, que a sua luz de harmonia e de paz adentre todos os lares, levando sempre o equilíbrio, a fé e o amor. Pedimos também, Mestre Jesus, por todos os nomes deixados na caixinha de encarnados, que esses nossos irmãos, Mestre Jesus, receba todo o amparo, toda a luz, toda a paz de que necessitam. Em especial, Mestre Jesus, pedimos pelo nosso irmão Cleito Gramelich, que ele possa ser envolvido nesse instante com as bênçãos de harmonia. Pedimos também, Mestre Jesus, pelo nosso irmão José Loyola, que ele possa ser amparado, que ele possa ser protegido pela sua luz de amor e de paz. Pedimos ainda por todos os seus familiares. Pedimos também, Mestre Jesus, que a sua luz de cura também envolva nossa irmã Marlene e com ela permaneça, que ela tenha esperança na cura e no amor. Pedimos também, Mestre Jesus, ainda por cada nome deixado na caixinha de desencarnados, que todos esses nossos irmãos, Mestre Jesus, recebam de Ti todo o amparo, toda a luz e todo o amor. Agradecidos que estamos, Mestre Jesus, pedimos permissão para encerramento dessa tarefa da noite, na confiança que Tu nos conduz, nos guia e nos envolve, sempre de muito amor e de muita paz. Fique sempre conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.